Dois reforços do Vasco chegam ao Brasil. O lateral Pumita e agora há pouco, Luca Orelhano. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Franco Fagundes. Olha, teve a reunião, a tão esperada reunião entre representantes e Vasco. E eu vou falar aqui para vocês o que é que rolou nessa situação. Vamos falar também sobre a dívida paga pelo Vasco para o Maxi Lopes, parte da dívida paga, evitando um transfer ban. E também dois garotos que estão inscritos na Copa São Paulo, mas ficarão no Rio treinando com o Barbieri. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que esse canal esteja no ar. Para você que está chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno. Olha, dia de informações importantes, reforços chegando, mas dia também que o Vasco viajou, né, para São Paulo. Copa São Paulo começou hoje, o Vasco estreia daqui a 3 dias e dois meninos da base não viajaram. Por quê? Porque vão ficar no elenco do Maurício Barbieri. Mas como você está vendo aí passando na sua tela, o Vasco viajou para aonde irá jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E Paulinho e Eric Marcos, que estavam relacionados, né, foram inscritos pelo Vasco, estava dentro daqueles 30, não viajaram com o elenco. Os dois jogadores estão sendo utilizados pelo Maurício Barbieri, inclusive jogaram aí os dois amistosos, dois primeiros jogos treinos, na verdade, do Vasco na temporada, e serão utilizados no elenco principal do Vasco. Por isso, Paulinho e Eric Marcos não viajaram para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Principal destaques para a Copa São Paulo, os jogadores do Vasco. O nosso Ryan, né, menino que assinou contrato aí até 2026. Próprio GB, grande atacante também. O Estrela, são jogadores aí do Vasco que tem muita qualidade e estarão a serviço aí do Cruz Maltino nessa grande competição que é a Copinha. E a gente torce muito para que esses meninos consigam, ao comando do William Batista, fazer uma bela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha, dois jogadores chegando ao Brasil para vestir a camisa do Vasco da Gama. Aconteceu hoje. Pumita Rodrigues foi o primeiro a chegar, né? Pumita que, inclusive, passou primeiro para São Paulo, veio para o Rio, tá muito empolgado, chegou cheio de bagagens. A galera comparando, né? Eu quero também sua opinião. Vocês acharam que ele parece com o Marcelo Adnet? A galera falando, o Vasco contratou o Marcelo Adnet e tal e tal. Mas já chegou ao Brasil, chegou ao Rio de Janeiro no final da tarde, né? Por volta das 17h30 aí. E agora o jogador passará por exames amanhã. Deve também, assim que os exames estiverem tudo ok, assinar o seu contrato para ser o novo jogador do Vasco da Gama. Muita expectativa por esse jogador. Quem já assistiu a nossa análise, né? Se não assistiu, depois que terminar de assistir esse vídeo aqui, você passa lá, aqui no nosso Comentário Vascaíno tem uma análise sobre Pumita Rodrigues, jogador de muita qualidade. Olha, promete ser um grande parceiro para o Pedro Raul, pela qualidade que tem, pelo apoio muito forte que o jogador tem. Outro jogador que chegou agora há pouco no Rio é o Luca Orelhano. A galera tirou uma foto dele viajando da Argentina para o Rio, mas já chegou ao Rio, tive essa informação agora há pouco. Jogador que vestirá a camisa 14, o Ramiro Boss. Obrigado aí, o Ramiro Boss, que tirou essa foto aí da camisa 14 do Luca Orelhano. Também chega ao Brasil, passará por exames e aí assinará um contrato de 5 anos com o Vasco da Gama. Os dois hermanos chegando aí ao gigante da colina, Luca Orelhano e Pumita Rodrigues. O Vasco já tá mudando mais ou menos as características da sua equipe aí, hein? Tá começando a se formar um elenco, é pouco ainda, mas já começa a formar um time. Pumita Rodrigues na lateral direita, o próprio Orelhano para jogar ali pelos lados. Orelhano que precisa de um acompanhamento, né? Precisa que abracem esse menino ao chegar ao Brasil, porque é um cara que, pelo que eu pude saber, é introspectivo, mesmo a questão que o Palácios também era um cara muito introspectivo, então precisa enturmar um pouquinho para poder render, né? Porque o futebol não é só qualidade, também tem que se enturmar para poder render. Então esses dois jogadores chegam ao Vasco da Gama para reforçarem a equipe do Maurício Barbieri. É o Vasco 2023 começando a tomar forma, né?
Agora a gente espera como é que vai ser a situação do Jair, do Ivan, aí a gente já começa a ter um time, um esqueleto aí desse time, uma espinha dorsal, enfim, tá começando a ficar bonito. Falta um zagueirinho ainda, falta um volante, mas tá começando aí a se formar. Óbvio que a gente precisa de um elenco mais qualificado, mas as peças já estão começando a chegar no Vasco da Gama. E chegar no Brasileirão com aquele time bem azeitado aí, pra gente poder fazer bonito na volta ao Brasileirão, depois de 2 anos, né, praticamente. Já que a gente jogou o Brasileirão em 2021, né, por causa da pandemia, mas enfim, Vasco voltando aí ao circuito do futebol brasileiro. Olha, a gente falou aqui outro dia, né, que o Vasco tinha uma dívida que poderia levar o Vasco ao transfer ban, né? Mas o Vasco pagou parte dessa dívida e com isso poderá inscrever jogadores a partir do dia 10, né? O BID abre no dia 10. O Vasco pagou essa dívida por Maxi Lopes. Essa dívida que também chegou a ameaçar o Vasco de transfer ban lá no meio da temporada. Vocês vão lembrar, na temporada de 2022, ano passado, o Vasco teve também essa notificação de dívida, mas segundo a gente soube aí, informação da galera aí do O Globo, essa informação, o Maxi Lopes já recebeu parte da dívida, então o Vasco não corre risco de receber o transfer ban. Só para terminar o vídeo, 2 jogadores que saíram do Vasco, o Bruno Tubarão saiu do Vasco, vai jogar no Atlético Goianiense, já tinha rescindido seu contrato com o Red Bull Bragantino, e agora vai jogar no Atlético Goianiense, segunda divisão do brasileiro, né? Bruno Tubarão, torço muito pelo Bruno Tubarão, né? É vascaíno, é um jogador que eu esperava que ele tivesse mais minutos pelo Vasco, mas enfim, todo sucesso do mundo aí ao Bruno Tubarão, que será jogador agora do Atlético Goianiense. Outro jogador que se despediu hoje do Vasco é o Sarrafiore, é isso mesmo, o jogador se despediu, seu contrato se encerrou. Não teve tanta chance assim, né? Não vamos dizer assim que o Sarrafiore jogou, não. Teve uma chance lá com o Lisca, com o Fernando Diniz teve a chance, naquele jogo do CRB rompeu os ligamentos, passou quase um ano fora, voltou, só jogou uma vez com o Jorginho, mas enfim, tá fora do Vasco também o Sarrafiore, que agradeceu bastante o carinho da torcida e poder ter a oportunidade de vestir a camisa do Vasco, vai seguir o seu caminho aí, o Sarrafiore. E a gente deseja aqui todo o sucesso do mundo ao garoto, né? Também queria ter visto mais do Sarrafiore, mas infelizmente a lesão não deixou o Sarrafiore render no Vasco da Gama. Então é isso. Agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Que 2023 seja diferente, né? A gente está começando aí já com 2 reforços chegando. Dia 17 a gente já tem o Vasco jogando contra o River. Dia 14, às 6h30 da tarde, tem a estreia do Vasco na temporada, né, contra a equipe do Madureira. Então a gente já começa a ter aí de volta esse respiro de futebol, né? Desde novembro que a gente não sabe o que é isso. Hoje faz 2 meses, né, que a gente teve um jogo do Vasco. Então a gente agora vai ter essa chance aí de ver o Vasco novamente em campo. Tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!